Receber o tipo certo de sinal energético. Como é que se eleva a matéria a uma nova mente? Pense no pregador que passa um estado de êxtase religioso e bebe estricnina sem sofrer quaisquer efeitos biológicos. Como é que ele superou essa química que envenenaria a maioria das pessoas? Foi esse nível de energia que transcendeu os efeitos da matéria. Ele tomou a decisão com uma intenção tão firme que a escolha assumiu uma amplitude energética que transcendeu as leis do ambiente, os efeitos no corpo e o tempo linear. Nesse momento, passou a ser mais energia e menos matéria, e uma nova energia reescreveu os circuitos cerebrais, a química do organismo e a expressão genética. Nesse momento presente, não era a sua identidade ligada ao ambiente familiar, não era o corpo físico, nem vivia no tempo linear. A consciência e a energia elevadas eram só o epifenômeno da matéria. Por outras palavras, os planos da matéria surgem da informação e da frequência. E quando demonstramos um nível elevado de consciência e energia, esses elementos influenciam a matéria, porque a matéria é criada a partir de uma redução da frequência e da informação. É muito possível que os pontos receptores das células do pregador não tivessem sido abertas para a estricnina. As portas das células fecharam-se ao veneno e ficaram imunes aos seus efeitos. Movidos pelo espírito, ou seja, pela energia, ele suprarregulou instantaneamente as células do corpo para ter imunidade e infrarregulou as células do corpo para o veneno. O mesmo acontece com as pessoas que caminham sobre brasas. Ao alterarem o estado de ser, os receptores celulares deixam de estar abertos aos efeitos do calor. Foi também isso que permitiu que as adolescentes levantassem um trator com 1.360 quilos para libertarem o pai, como leu o capítulo 1. Quando viram o pai entalado e a correr o risco de vida, o estado energético intensificado desativou os receptores celulares, que diriam normalmente ao corpo que o trator é demasiado pesado para levantar, e ativou os receptores das células musculares, programando-os para aguentarem, e para os músculos responderem e elas serem capazes de libertar o pai. Não foi a matéria, o corpo, que deslocou matéria, o trator. Foi a energia que influenciou a matéria. Terá de concordar comigo. O corpo é composto por uma vasta gama de átomos e moléculas que produzem substâncias químicas. Essas substâncias químicas, por sua vez, organizam-se em células, que formam tecidos, que se organizam em órgãos, que criam vários sistemas no seu organismo. Por exemplo, a célula muscular consiste em diferentes substâncias químicas, proteínas, íons, citocinas, fatores de crescimento, que resultam de diferentes interações entre moléculas compostas por vários elos atômicos, sendo que esses átomos partilham um campo de informação invisível para formar moléculas. As substâncias químicas que compõem as células também partilham um campo de informação. É esse campo de informação invisível que orquestra centenas de milhares de funções da célula a cada segundo. Os cientistas começaram a perceber-se de que existe um campo de informação responsável por diversas funções celulares que existem para além dos limites da matéria. É esse campo de consciência invisível que orquestra todas as funções das células, dos tecidos, dos órgãos e dos sistemas do corpo. Como é que determinadas substâncias químicas e moléculas celulares sabem o que fazer e como interagir com essa precisão? A célula é rodeada por um campo energético, que é a soma da energia dos átomos, moléculas e substâncias químicas, que funcionam em conjunto e equilíbrio para gerar a matéria. A matéria advém desse campo de informação vital. As células musculares do exemplo anterior podem organizar-se mais e especializar-se em tecidos musculares. Digamos que o tipo particular de músculo nesse exemplo se chama músculo cardíaco. Essa forma um órgão que se chama coração. Composto por células, os tecidos partilham um campo de informações que permite ao coração funcionar coerentemente. O coração faz parte do sistema cardiovascular do corpo. Ao partilhar esse campo de informação, organiza a matéria para que essa funcione de modo holístico e harmonioso. Assim, o campo criado que gera matéria é o que controla a matéria. Quanto maior for o campo, mais depressa vibram os átomos, ou mais depressa giram as pás do ventilador subatômico.
O modelo newtoniano da biologia baseia-se em eventos lineares que sofrem reações químicas numa sequência de passos. Mas não é geralmente assim que funciona a biologia. Não é possível explicar algo tão simples como a cicatrização de um golpe sem compreender as vias interligadas de informação coerente sobre as quais acabou de ler. As células partilham a intercomunicação da informação de uma forma não linear. O universo e todos os sistemas biológicos nele contido partilham um conjunto integrado de campos energéticos independentes e emaranhados, que, por sua vez, partilham informação para além do espaço e do tempo a cada momento. As investigações confirmam que a maioria das interações é mais veloz do que a luz, e uma vez que o limite dessa realidade física é a velocidade da luz, isso significa que as células têm de comunicar através do domínio quântico. As interações entre os átomos e as moléculas formam uma intercomunicação que une o mundo físico-material e os campos energéticos que compõem o mundo. Na quântica, as características lineares e previsíveis do mundo newtoniano não existem. As coisas interagem de forma holística e num ambiente de cooperação. Desse modo, de acordo com o modelo quântico da realidade, podemos dizer que todas as doenças correspondem a uma redução das frequências. Pense nos hormônios do estresse. Quando o sistema nervoso está no modo de luta ou fuga, as substâncias químicas de sobrevivência podem fazer com que sejamos mais matéria e menos energia. Tornamo-nos materialistas, porque definimos a realidade com os sentidos. Utilizamos demasiado a energia vital que rodeia a célula, mobilizando-a para uma emergência, e centramos a atenção no mundo exterior do ambiente, do corpo e do tempo. Se mantivermos a resposta do estresse ativada por muito tempo, os efeitos de longo prazo abrandam a frequência do corpo, tornando-o cada vez mais partícula e cada vez menos onda. Isso significa que há menos consciência, energia e informação disponível para os átomos, as moléculas e as substâncias químicas partilharem, o que leva a que nos tornemos matéria a tentar mudar matéria em vão. Somos um corpo a tentar inutilmente alterar um corpo. Todas as pás do ventilador subatômico, que é o seu corpo, começam a girar não só mais devagar, mas também a ritmos diferentes. Essa incoerência entre os átomos e as moléculas do corpo enfraquece o sinal de comunicação e, em consequência, leva ao colapso do corpo. Quanto mais o corpo for matéria e quanto menos for energia, mais à mercê ficamos da segunda lei termodinâmica, a lei da entropia, em que as coisas materiais do universo tendem a avançar para a desordem e o colapso. Pense no que aconteceria se tivesse centenas de pás de ventilador numa sala enorme, todas juntas, a girar em harmonia e total união. O som desse movimento conjunto seria como música para os seus ouvidos, porque seria rítmico e consistente. É o que se passa no corpo. Quando os sinais entre os átomos, as moléculas e as células são sólidas e coerentes. Agora imagine a diferença que seria se as pás dos ventiladores não recebessem eletricidade, energia suficiente. Cada uma giraria a uma velocidade ou frequência diferente. A sala encher-se-ia de uma cacofonia de sons metálicos incoerentes, traduzindo oscilação, paragem e arranque. É o que acontece quando os sinais entre os átomos, as moléculas e as células do organismo enfraquecem e se tornam incoerentes. Sempre que troca energia por uma decisão com uma intenção firme, aumenta a frequência da estrutura subatômica e cria uma assinatura eletromagnética mais intencional e coerente. Passa a afetar a matéria física do corpo. Aumentando a energia, aumenta a eletricidade que flui para as pás do ventilador atômico. A frequência elevada começa a orientar ou a organizar as células do corpo, tornando-as menos partícula, matéria, e mais onda, energia. Dito por outras palavras, toda a sua matéria passa a ter mais energia ou mais informação. Pense na coerência como ritmo ou ordem e na incoerência como falta de ritmo, falta de ordem ou falta de sincronia. Imagine um grupo de 100 percussionistas a bater nos tambores, todos ao mesmo tempo e cada qual no seu ritmo. Isso é incoerência.
Agora imagine que o grupo de 5 percussionistas profissionais aparece no meio da multidão de amadores, se espalha no meio deles e começa a criar uma batida cheia de ritmos. Com o tempo, esses 5 profissionais acabariam por orientar os 100 amadores para que todos passassem a percutir os tambores no ritmo, numa ordem e numa sincronia perfeitas. É precisamente isso que acontece quando o corpo responde a uma nova mente e sentimos o cabelo da nuca arrepiar-se por sentirmos mais energia e menos matéria. Nesse momento, elevamos a matéria a uma nova mente. Orientamos a doença existente como frequência reduzida para a frequência elevada. Ao mesmo tempo, fazemos com que a informação incoerente entre os átomos e as moléculas, as substâncias químicas e as células, os tecidos e os órgãos, bem como os sistemas do corpo, passem a funcionar num domínio de informação mais organizada. Segundo a perspectiva quântica, uma frequência mais elevada e coerente traduz-se em saúde, enquanto uma frequência mais baixa e incoerente se traduz em doença. Todas as doenças revelam uma redução da frequência, bem como uma expressão de informação incoerente. É como ouvir estática no rádio e sintonizar o aparelho até obtermos um sinal claro, sem qualquer interferência, em que podemos ouvir uma música. O cérebro e o sistema nervoso fazem o mesmo, sintonizando frequências mais elevadas e coerentes. Quando isso acontece, deixamos de estar sujeitos à lei da entropia. Sentimos a entropia inversa e a assinatura coerente do campo energético que nos envolve o corpo imuniza-nos contra as leis típicas da realidade física. Todas as pás do ventilador atômico passam a girar numa frequência mais rápida e coerente, e as moléculas, substâncias químicas e células físicas que compõem o corpo passam a receber nova informação, fazendo com que a energia tenha um efeito positivo no corpo. Ao interagir com energia inferior e mais incoerente, a energia superior e coerente começa a orientar a matéria para um estado mais organizado. Quanto mais organizado e coerente for, mais a energia orienta a matéria para uma frequência organizada. E quanto mais rápida for a frequência, melhor e mais profundo será o sinal eletromagnético enviado na célula. Lembre-se do que falamos no capítulo anterior sobre o fato de as células serem 100 vezes mais sensíveis aos sinais eletromagnéticos, à energia, do que aos químicos, e serem esses os sinais que alteram a expressão do ADN. Em contrapartida, quanto mais incoerente e desincronizada for a energia, menos capacidade têm as células para comunicar entre si. Não tardará a saber como criar coerência. Do lado de lá da porta quântica. Sendo o domínio quântico um campo de informação invisível, frequência para além do espaço e do tempo, de onde vêm todas as coisas materiais e composto da consciência e energia, então tudo o que é físico no universo se une e se liga no seu interior. E uma vez que todas as coisas materiais se compõem de átomos ligados entre si para lá do espaço e do tempo, nós, assim como todas as coisas do universo, estamos ligados por esse campo de inteligência, pessoal e universal, em nós e à nossa volta, que dá vida, energia e consciência a todas as coisas. Chame-lhe o que quiser, mas o fato é que essa inteligência universal que lhe dá a vida nesse momento. Organiza e orquestra as centenas de milhares de notas da sinfonia harmoniosa que é a sua fisiologia, as coisas que fazem parte do seu sistema nervoso autônomo. É essa inteligência que faz com que o seu coração bata a mais de 101 mil vezes por dia para bombear mais de 7,5 litros de sangue por minuto, percorrendo mais de 96.550 quilômetros por dia. Quando acabar de ler essa frase, o seu corpo terá produzido 25 mil bilhões de células. E cada uma das 70 mil bilhões de células do seu corpo executa algures entre 100 mil a 6 mil bilhões de funções por segundo. Ao longo do dia de hoje, inalará 2 milhões de litros de oxigênio e sempre que inspirar, esse oxigênio será distribuído pelo corpo em segundos. Controla conscientemente tudo isso? Ou não será algo como uma mente e uma vontade muito superiores que o faz por si? Isso é amor. Na verdade, essa inteligência ama-o tanto que lhe dá até vida.
É a mesma mente universal que anima todos os aspectos do universo material. Esse domínio de inteligência invisível existe para além do espaço e do tempo e é a origem de todas as coisas materiais. Faz nascer supernovas em galáxias distantes e desabrochar rosas em Versalhes. Faz o planeta girar em torno do Sol e as marés subir e descer em Malibu. É por existir em todo o lado e a todo momento, e por existir em nós e à nossa volta, que essa inteligência só pode ser pessoal e universal. Dessa forma, existe uma consciência subjetiva e livre, a consciência de cada um, chamada nós, e uma consciência objetiva, a consciência universal, responsável por toda a vida. Se tivesse de fechar os olhos e não pudesse prestar atenção ao seu corpo e a todas as pessoas, coisas e acontecimentos que tivessem a surgir em momentos e locais diferentes, no ambiente exterior, libertando-se momentaneamente dos grilhões do tempo, como observador quântico, extrairia a energia da sua vida familiar e investiria a consciência alerta no domínio desconhecido das possibilidades. Uma vez que centra a atenção onde centra a energia, se continuar a orientar a consciência para a vida que conhece, é nessa vida familiar que investe energia. Mas se a investisse no domínio desconhecido das possibilidades, para lá do espaço e do tempo, e se tornasse, antes da consciência, um pensamento no potencial quântico, extrairia uma nova experiência para si próprio. Quando acede a um estado meditativo, a consciência subjetiva e livre funde-se com a consciência universal e objetiva e planta uma semente num solo de possibilidades. O sistema nervoso autônomo, que se auto-organiza, é o elo de ligação com essa inteligência inata, que executa todas as funções automáticas que já referi. O neocórtex não é, de modo algum, o responsável por essas funções. São os centros inferiores do cérebro, abaixo do neocórtex, que gerem todo o subconscientemente. É como se essa inteligência plena de amor que se funde na meditação, quando depõe o ego e passa do egoísmo para o altruísmo, tornando-se pura consciência. Deixa de ser um corpo no ambiente ou no tempo linear e passa a ser corpo nenhum, pessoa nenhuma, coisa nenhuma, em lado nenhum e em tempo nenhum. É quando se torna simplesmente consciência num campo infinito de possibilidades. Está no desconhecido, e é no desconhecido que se criam todas as coisas. Encontra-se no domínio quântico. Já temos toda a maquinaria biológica que precisamos para conseguir esse efeito de nos tornarmos pura consciência.